Aqui, você pega um voo e quando chega ao destino, tem uma surpresa desagradável. Qual que é a surpresa? Sua bagagem foi danificada. Gente, isso acontece com muitos passageiros que precisam transportar a cadeira de rodas. E é o que você vai ver agora no quadro Faça Parte. Balança o Thiago Elton aí, vai! Ela tem uma importância enorme na nossa vida. Nos leva para onde queremos, nos dá condições de trabalhar, estudar e viver em sociedade com autonomia. Eu costumo dizer que ela é extensão do nosso corpo. Eu tô falando da cadeira de rodas. No Faça Parte de hoje, nós vamos tratar de uma situação que não é nada agradável, pois nem todo mundo tem o devido cuidado com a nossa amiga aqui, a cadeira de rodas. Prova disso são as constantes denúncias que recebemos de cadeiras quebradas ou danificadas em viagens aéreas. O Daniel é amputado da perna direita, trabalha 8 horas por dia, como boa parte do povo brasileiro, e ainda se dedica a uma rotina quase diária de treinamento e preparação para competições oficiais do tênis em cadeira de rodas. O meu esporte é na cadeira de rodas. Sem a cadeira, eu não posso praticar o esporte que eu pratico hoje. Atualmente, ele é o primeiro colocado da modalidade no ranking brasileiro e está entre os 20 melhores do mundo. Esperança de medalha nas próximas Paralimpíadas em Tóquio 2020. E foi voltando de uma competição internacional, no voo de Portugal para o Rio de Janeiro, que o Daniel passou por uma situação revoltante. Na hora que eu cheguei lá, pegar a bagagem, pegar a cadeira, eu reparei com a cadeira um pedaço, assim, tá? Pedaço solto, lá junto com a mala. Para amenizar a situação, logo depois de dar publicidade ao caso nas redes sociais, ele conseguiu resolver a questão administrativamente com a empresa, que assumiu a responsabilidade e já mandou ele tirar as medidas para receber uma cadeira nova. Uma cadeira dessa, a minha cadeira é nacional, então assim, minha cadeira custa R$7.000, essa é nacional. Então sim, se fosse uma internacional, aí seria 20 mil. Daniel Rodrigues, tenista paralímpico. Mas enquanto a cadeira nova não chega, ele não pode parar de treinar. O jeito foi tentar se adaptar em uma outra cadeira. Mas é nítida a diferença e o quanto o atleta fica prejudicado fora do equipamento de trabalho adequado. Dá para perceber que ele ficou bem mais lento sem a cadeira onde ele ganhou vários títulos. Vejam só, à esquerda do vídeo, o Daniel está na cadeira que quebrou. À direita do vídeo, ele está na cadeira provisória. É impressionante a perda de agilidade e de técnica do atleta. A cadeira que não é sobre medida, ela já não te serve para você competir de igual para igual e principalmente o objetivo que é buscar medalha, né? Isso tudo sem falar na gambiarra para se amarrar e o desconforto para fazer os movimentos que o jogo exige. Se tivesse um campeonato amanhã, eu falo assim, pode ser um campeonato de nível assim que eu consiga ganhar muito fácil, eu falo assim, não vou jogar. E não se trata de um caso isolado. Vocês já viram cadeira de roda mancar? Olha aí. Brincadeira. Marcos, por exemplo, não conseguiu resolver o problema administrativamente. A cadeira de passeio dele ficou com a estrutura empenada pelo manuseio inadequado dos funcionários de uma companhia aérea. Na viagem, quando eu cheguei, peguei essa cadeira no aeroporto, no desembarque, foi só sentar na cadeira e perceber que tinha uma coisa errada. Quando eu sentei, eu percebi. Eu achei que fosse até um pneu furado. Falei, pô, pneu furado é fácil de resolver, né? Mas não, realmente, eles empenaram minha cadeira. Marcos Melo, para-atleta e youtuber. O movimento correto da cadeira é isso aqui, ó. Minha cadeira tá alinhadinha, ó. Toquei a cadeira, ó. A cadeira vai reta. A cadeira tem uma direção. Vocês vão ver a cadeira do Marcos.
Vamos colocar a cadeira do Marcos para andar sozinha para ver. Ô, gente, é igual o carro, né? Você tá com o carro desalinhado, o carro que não tá com o balanceamento dele adequado, você percebe o carro puxando para um lado, né? Quem dirige sabe como é que funciona. Cadeira de rodas não é diferente. Você tá tocando a cadeira reta, a hora que você quer descansar seu braço um pouquinho, a cadeira toma outro rumo. Mesmo apresentando um relatório de um especialista confirmando o problema da cadeira após o voo, não teve jeito. A única saída do Marcos foi acionar a justiça, pedindo uma indenização por danos materiais pelo prejuízo sofrido. Passei por todos os trâmites da companhia, esperei muito tempo e, como sempre, enrolando e nunca resolvi. Ou seja, primeiro tentou esgotar a via administrativa. Não resolveram administrativamente, o jeito foi acionar o Poder Judiciário. Foi. Ao se deparar com a cadeira de rodas quebrada ou danificada, imediatamente tire fotos ou grave vídeos para documentar o fato. Identifique 2 possíveis testemunhas no local. Registre um boletim de ocorrência junto à autoridade policial mais próxima, relatando todas as informações do caso. E entre em contato imediatamente com a companhia aérea responsável. Se tiver juizado especial cível dentro do aeroporto, vale a pena se dirigir até lá, para tentar resolver por meio de conciliação. Não sendo possível, busque a solução judicial para o caso, com todas as provas que você produziu. Eu tenho certeza que as pessoas que trabalham lá estão ali porque precisam. Então, assim, se está ali porque precisa, por que não cuidar do seu trabalho? E cuidar do seu trabalho é fazendo, né, as coisas que tem que ser feitas, né? Para que ficar jogando mala? Seja uma cadeira de rodas, próteses, andador, muletas ou bengalas, qualquer equipamento de mobilidade pessoal é de extrema importância na vida de quem necessita e merece todo o respeito em qualquer situação. Eu sou o Thiago Elton, faça parte você também. Às 2h37, você pode enviar sugestões de reportagens para a nossa equipe pelo e-mail, anota aí, facaparte@recordminas.tv.br. Faca porque não tem um cedilha, né, gente? Todo mundo tá careca de saber. Combinado? Valeu, Tiagão! Joelma reencontra o pai depois de 35 anos. E daqui a pouco você vai ver, para e passo essa história com a Poliana Rosato, que vai contar exatamente tudo como é que foi esse encontro. E por que a cantora ficou todo esse tempo todo afastada do pai. Já, no segundo tempo da Hora da Venenosa. Você vai acompanhar agora o drama de uma família que espera décadas por um desfecho de um caso de desapropriação. Esse é um dos inúmeros processos que se arrastam na justiça brasileira. Em Minas Gerais, faltam juízes. Enquanto isso, as ações vão se acumulando nessa história toda. Acompanhe, por favor, atentamente a reportagem da Kiwane Rodrigues. Vamos lá. Um processo que já se arrasta há 76 anos na justiça. O drama das famílias mineiras, Hilário e Abreu, começou em 1941 e há 4 gerações eles esperam receber a indenização por um processo de desapropriação. Só promessas. Que ano que vem sai, que ano que vai resolver, mas a gente se agarra em Deus, porque só pela fé, porque justiça a gente não vê. Para se ter uma ideia, o processo tem cerca de 14.000 páginas. Embora já tenha transitado em julgado em janeiro de 1957, as indenizações nunca foram pagas às famílias. A justiça também está sobrecarregada, mas isso não nos tira o nosso direito. É dever da justiça fazer o seu papel. A angústia de não saber quando o caso será solucionado acompanha também outras famílias. Isso porque a justiça brasileira está sobrecarregada. É o que afirma este desembargador. Esses processos têm aumentado, porque o cidadão está consciente do seu direito. A Constituição de 88 garantiu direitos e que, portanto, se desrespeitado, ele tem
também a oportunidade de, como última instância, ajuizar uma ação. Os números do Conselho Nacional de Justiça comprovam. Só em 2017, em Minas Gerais, passaram a tramitar quase 2 milhões de processos. Isso significa que cada juiz de primeira instância recebeu cerca de 1.500 ações. Já o de segunda instância, mais de 1.700 processos. E vai acumulando processos, porque o número de juízes são poucos com relação ao número de entradas de ações diariamente em Minas Gerais ou em todo o estado do Brasil. No ano passado, o Conselho Nacional de Justiça também contabilizou que 37% dos cargos de juiz estavam vagos em Minas. No caso dos servidores, 27% de vagas ociosas. Só que o orçamento do Judiciário Mineiro é o segundo maior do país, em torno de 5 bilhões de reais. Com o Judiciário enfrentando um problema desse tamanho, o resultado é fácil de imaginar. Demora na resolução dos casos. Quem entra com uma ação na Justiça pode esperar até 3 anos e 1 mês para uma decisão em primeira instância. E já passou da hora de resolver. Não é um pedido, é um direito das famílias. Então o juiz precisa ter uma gestão também eficiente do número desse processo, ou até mesmo priorizando, né? Porque tem casos que pode realmente ficar para trás, outros não. Sobre o caso mostrado na reportagem, o Estado entrou com uma apelação para discutir a correção do valor da indenização e o processo foi parar no Supremo Tribunal Federal. Há 2 anos, a ação está na Central de Cumprimento de Sentença, aguardando para ser despachado. A Record TV também entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas ainda não recebemos um posicionamento. Girando a notícia, aumentou o número de multas aplicadas a motoristas por desatenção no trânsito. Nesse tipo de infração incluem motociclista com a viseira do capacete levantada, ônibus com a porta aberta e gente que dirige olhando para o lado, por exemplo, para conversar com o pedestre ou procurando objetos pelo carro. Fique atento, balança, vai! Em poucos minutos flagramos motociclistas com a viseira levantada. Este abaixou assim que percebeu a presença da câmera. Um outro ainda fez gesto para a nossa equipe. Robert já pilotou assim e foi multado. O caso da viseira levantada pode ocorrer o risco de um pé ter uma pedra ou um besouro ou qualquer outra coisa e lesionar o olho. Pelo Código Brasileiro de Trânsito, a infração é considerada leve, com multa de R$ 88,38 e perda de 3 pontos na carteira. O Robert assume que a maioria dos motociclistas pilota com a viseira levantada. 90% anda com a viseira levantada. Porque a viseira baixa ela costuma sufocar, mas se for dentro da lei mesmo, ela é proibida andar com ela levantada, tem que ser baixa. Ou você pode usar óculos. Pilotar com a viseira levantada é apenas uma das situações que se enquadram no artigo 169 do Código de Trânsito, que fala sobre conduzir um veículo com desatenção. Fumar ao volante, mexer no rádio, em algum objeto ou até mesmo conversar com uma pessoa na calçada são outros exemplos. Em Belo Horizonte, esse tipo de infração aumentou 117% se compararmos 2018 com o ano passado. De janeiro a julho de 2017, foram 365 multas. Este ano, 796. Se compararmos apenas o mês de julho, a variação é ainda maior, 360%. Em 2017, foram 56 multas. Este ano, 258. A gerente de educação no trânsito da BH Trans alerta que estas simples distrações podem causar graves acidentes. As colisões, os acidentes com os próprios motociclistas, que são mais vulneráveis, como os pedestres também. Quando você não consegue ter muito essa visão difusa, né, preocupado com uma outra situação que não seja apenas da direção, você corre risco de vários acidentes. Para evitar distrações, a BH Trans incentiva a educação no trânsito desde os primeiros anos na escola. A atenção na direção é fundamental para um trânsito melhor. Todos têm que participar com segurança e o cuidado no trânsito. Ter cuidado não é só com a sua vida, é a vida do outro, é o equipamento que tem que utilizar para a segurança, é o próprio cuidado com o seu automóvel, as revisões, tudo isso contribui para que se torne um trânsito mais seguro. Hora de fazer fofoca no Balanço Geral. Roda a vinheta, vai! Venenosa, é pior do que cobra cascada.
Sua jiboia. Jiboia bonitinho. Olha ela aí, ó. Eita! Bafo. Olha, milhares de fãs começam a se despedir da Rainha do Soul, Aretha Franklin, que Deus a tenha em bom lugar. Exatamente, Garcia. A Aretha morreu no dia 16 de agosto, vítima de um câncer, e ela tinha 76 anos. As cerimônias de despedida já começaram e vão até a sexta-feira, e o velório está sendo em um museu. A Aretha Franklin, gente, está vestida de vermelho, em um calção dourado, olha que chique, e com as pernas cruzadas, Garcia. Um luxo. Ah, é? É, morrendo bem chique, né? E muita gente tem passado por lá para se despedir da Aretha Franklin. Vamos ver a reportagem? Vamos sim, claro. Filas quilométricas. Para os fãs, vale tudo para prestar as últimas homenagens à cantora. Esta mulher diz que cresceu ouvindo sucessos de Aretha e conta: "Eu só queria agradecer a cantora pelo legado que deixou." Her legacy. O velório acontece em Detroit, onde a artista viveu a maior parte da vida. O enterro será na próxima sexta-feira. Cantores como Jennifer Hudson, Stevie Wonder e Ariana Grande devem homenagear a artista. Ô, Poli, duas coisas. Primeiro que é o seguinte, apareceu uma beirada do caixão ali, olha lá, parece que é de ouro. Não há pena de colocar isso debaixo da terra? É. Mas eu acho que, de fato, de verdade, eles nem colocam, aquilo ali é só pro velório. Só pro velório, né? É. Eu acredito que sim. Sabe, eu Garcia. também acho, eu também acho. A outra Senão corre o coisa- risco da pessoa ir lá e roubar o caixão, né? Se fosse aqui no Brasil, pelo menos. Não é? É uma tristeza, né? É. Agora, outra coisa, como é que demora a enterrar lá nos Estados Unidos, né? Assim, quando é uma celebridade? Pois é, né? Garcia. Então, gente, é muito curioso isso. Acontece, as celebridades lá demoram bastante. Foi assim com vários famosos, foi assim com o Prince, com o David Bowie, com o próprio Michael Jackson, ele Nossa, demorou foi. bastante a ser enterrado. E agora com a Aretha Franklin. Bom, todos eles merecem a devida homenagem, essa Com coisa certeza. toda, essa reverência toda, mas assim, é muito Só tempo, é diferente, né? pra só gente... é diferente, é questão cultural também, né? Exatamente, é questão cultural. A gente não está acostumado com esse tipo É, de o Senna de também, cerimônia. que Deus o tenha na Santa Paz, que morreu em 94, demorou também a ser enterrado, porque até chegar o corpo, que estava lá na Itália, o traslado, aquela situação toda, ele foi mas aí homenageado por lá. questões burocráticas também, Homenageado né? aqui, exatamente, é isso. Joelma reencontra o pai depois de 35 anos. Agora, Poli, explica pra mim, pra todo Minas Gerais, aproveitando, por que tanto tempo assim? O que causou esse afastamento? Garcia, porque o pai dela era muito violento com a mãe da Joelma. Os filhos do casal sofreram muito na infância. Ele abandonou a família quando a Joelma tinha apenas 7 anos. E aí ficou uma mágoa muito grande. Quando a banda Calypso começou a fazer sucesso, a Joelma ligou pro pai, pediu perdão por estar tão afastada, mas só agora ela viu o pai de novo. Isso foi durante um show em Almeirim, lá no Pará, que é a cidade natal dela. E ela aproveitou também para ver a mãe e as irmãs. Ela não se encontrava com a mãe, Garcia, há 8 anos. Só que nesse caso, o afastamento da família, dizem as más línguas, que teve um dedo do Chimbinha. Ah, é? menino. Gente, mas assim, então ela aproveitou, ficou livre do Chimbinha, né? E se reaproximou da família. Agora, essa questão do pai realmente fica o trauma, né? Fica o trauma, é bem complicado, né, Garcia? Sabendo assim que fez a mãe sofrer, que fez a família inteira sofrer, aí a pessoa vai se afastando. Só que ela decidiu praticar o perdão. É, e assim, e por mais que a filha, né, que a menina, que a mulher fique mais agarrada ao pai, a ligação com a mãe é muito maior, né, gente? Você vê sua mãe apanhar quando você é criança, você nunca mais vai esquecer daquilo. Nunca. E aí você carrega essa mágoa até se resolver. Tá certo, ainda bem que tá resolvido dentro dela, né, Poli? Exatamente. Acho que E ela se não resolveu quer, com o pai. Não quer ficar com essa mágoa. Claro, carregando e o essa perdão. mágoa.